Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus que tem conservado a nossa fé, venha também sobre todos vocês para conservá-los também na fé e poder viver de fé em fé, completar a carreira e guardar a fé. Que isso aconteça com vocês. Mas para que isso aconteça, obviamente, tem que haver uma concordância da parte de cada um de nós. Quer dizer, Deus abençoa você, mas se você não concorda com a bênção dele, então não vai acontecer nada. Então tem que haver uma concordância de você com ele, minha com ele, para que então se processe a bênção de Deus. Falando em bênção, nós temos falado sobre aquilo que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele está se referindo ao morto espiritual, ao morto nos seus pecados, nos seus delitos, na sua vida de escravidão para com o diabo. Então, essa pessoa é morta. Quando ela entrega a vida para Jesus, então ela ressuscita. Só que ela ressuscita não quer dizer com isso que ela vai permanecer, não. Para ela permanecer, ela tem que manter-se ligada com Jesus. Aí, no seguinte versículo, Jesus disse: quem vive e crê em mim, quer dizer, depois que a pessoa ressuscitou e vive e crê no Senhor Jesus, que ele vive aliado com ele, vive na fé, no dia a dia, então essa pessoa nunca, jamais vai morrer. Muito legal, não é? Porque a morte não assusta aqueles que têm o Espírito Santo, porque sabe, se eu tenho o Espírito Santo e eu morro, e o Espírito Santo, o que vai fazer? Ele vai sair de mim? Não. Ele vai me levar, ele vai me conduzir à plenitude da vida depois que a minha matéria fica por aí. Quer dizer que eu não vou morrer nunca mais. Depois que a pessoa recebe o Espírito Santo e mantém-se fiel, leal ao Senhor Jesus, ela não morre jamais. Agora, eu queria que você soubesse também, que é muito importante, mas muito importante, que Jesus falou. Ele disse assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem são os chamados? E quem são os escolhidos? Chamados são todos aqueles que tiveram ou têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e se converterem. Pessoas que vêm até nós, por exemplo, perdidas nos seus pecados, delitos, etc, etc. Então, todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus são chamadas. Mas quem são os escolhidos? Escolhidos são aqueles que permanecem na fé até o fim. Aqueles que permanecem até o fim. Talvez você diga assim: puxa, bispo, mas não seria da parte de Deus injustiça? Porque ele chama muitos, mas poucos são os escolhidos. Por que ele escolhe poucos? Não é Deus que escolhe, somos nós que escolhemos. Porque quando Deus me chamou, quando Deus, na pessoa do Espírito Santo, me chamou, imediatamente eu entreguei a minha vida e comecei a servi-lo. Não como pastor, não como obreiro, não como um oficial da igreja, não. A partir do momento em que ele me chamou e eu disse sim e me entreguei, nasceu dentro de mim
um desejo imenso, enorme, digamos assim, uma paixão em querer passar para outras pessoas aquilo que ele me havia dado. Então, desde aquele dia, e vão fazer 59 anos, que eu carrego comigo essa paixão de querer passar para outras pessoas aquilo que Deus me dá. E é isso que eu tenho feito aqui. Então, quando isso aconteceu comigo, então, quando nós abraçamos a fé e querendo servir a Deus, passando para outras pessoas aquilo que Ele me deu, então eu estou servindo a Deus. Eu fui escolhido, eu fui chamado e eu passei pelo teste, pelas provações, pelas tribulações, pelas provas, e finalmente eu fui escolhido, eu fui selecionado. Porém, eu tive que passar pelas provas, eu tive que passar pelas dificuldades, pelas tribulações, pelos desertos. Eu tive que ser aprovado para que então eu pudesse ser um escolhido. A mesma coisa com você que está me assistindo nesse momento. Você gosta das palestras, você gosta da fé, você gosta que nós falemos da palavra de Deus, você é instruída na palavra de Deus, você é instruído, você gosta disso. Mas olha, não se dê por satisfeito em gostar, em concordar com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Isso não é suficiente. Você concordar com o que está escrito é uma maravilha, mas a sua obrigação perante Deus é você colocar o que você aprende em prática. Praticar, viver. Por isso que Jesus disse, aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Por quê? Porque foi escolhido por Deus, ou escolhida por Deus. Então a pergunta é, você que está nos assistindo, foi escolhida ou foi escolhido por Deus? Provavelmente Deus tenha escolhido, mas talvez você ainda não se deu conta que essa parte de escolher, você é coparticipante, porque você tem que passar pelos testes, pelas provas de fogo, pelos desertos, para ser então aprovado. Deus escolheu você, mas se você não se escolher, se você não permanecer na fé e ser aprovada, fazer por onde ser aprovada ou aprovado, não adianta Deus ter escolhido você. É por isso que Jesus disse lá, desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por violência. E os violentos tomam posse dele. Quer dizer, você tem que se violentar para tomar posse do reino dos céus. Violentar suas vontades, seus desejos, suas cobiças, suas vaidades. Violentar o seu coração, que é um tranca-rua do inferno que leva e conduz o ser humano a tomar atitudes erradas. Você tem que se negar, quer dizer, violentar os seus desejos, seus projetos pessoais, suas ambições pessoais e deixar que o Espírito Santo leve você, porque quem tem o Espírito Santo, conforme Jesus diz, quem é nascido do Espírito de Deus, é como o vento. Não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, nem para onde vai. É levado pelo vento. Assim somos nós. É muito glorioso, é muito bacana. Eu só queria ter palavras para ensinar, para falar, para exortar, para chamar a atenção, porque eu me sinto incapaz, impotente para chegar e falar com as pessoas aquilo que Deus tem colocado para mim. Mas eu creio também que o Espírito Santo, com certeza, convence você.
através da mensagem, da palavra dele, não da minha palavra, mas da palavra dele, ele vai convencer você da verdade, para que você possa, então, deixar o pecado e viver na justiça. Deus, a minha amiga e meu amigo ouvinte, gostaria de escolher a todos, mas nem sempre fica sob o seu poder, porque isso depende de cada um de nós. Aquela historinha que esses crentes fanáticos contam por aí, Deus me entende, a tua graça, a minha graça te basta. Isso aí não é conversa fiada para boi dormir. Deus falou isso para o apóstolo Paulo, porque ele estava gemendo, ele chorou, gemeu e clamou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho mensageiro de Satanás da sua carne. E Deus lhe falou, a minha graça te basta. Esse espinho vai ficar aí para você não se ensoberbecer, para você não cair na vaidade, no orgulho. Deixa esse espinho aí. Quer dizer, foi para Paulo que Deus falou. E ele fala, talvez, para você também. Ele fala para mim, nós todos temos um espinhozinho. Todos nós carregamos um espinhozinho para que a gente não venha se ensoberbecer. Mas a verdade é que quem se escolhe, quem opta em aceitar ser escolhido, ou melhor, quem trabalha duro, forte, violenta a si mesmo para tomar posse do reino dos céus, é cada um de nós. Se você não se violentar para que isso seja possível, vai andando nesse negócio da a minha graça te basta, que você vai ver onde você vai dar. Porque muitos que estão caídos, prostrados, nos becos das sarjetas dessa vida, eles disseram anteriormente, algum tempo atrás, a minha graça te basta, e continuaram vivendo no pecado. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo, não se brinca com Deus, não se brinca com a fé, não se brinca com a alma, não se coloca a alma em risco de salvação, em risco de perdição. Não, a alma é a riqueza maior que você tem. A alma, sua alma, não existe nada mais rico neste mundo do que a sua alma. E você tem que cuidar dela com todo carinho. Por isso você tem que violentar-se, violentar a sua carne, violentar os seus desejos, violentar suas vaidades, violentar suas cobiças, violentar o seu futuro, os seus projetos pessoais. Você tem que violentar, porque é como Jesus falou. Ele fala com certeza, ele fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esses são os escolhidos. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o meu Senhor Jesus. Porque Ele me escolheu e eu passei pelo teste, passei pela prova, tenho passado pelas provas, pelas tribulações e permanecido na fé. Por isso que Paulo disse, completei a carreira, guardei a fé. Completei a carreira e guardei a fé. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.